quero pregar sobre um Deus que é a fonte de todo renovo. Declare comigo: o Senhor é a fonte de todo renovo. Tudo que parece renovo, mas não vem de Deus, pode ser qualquer coisa menos renovo. Pode ser descanso, um bom resort, um bom hotel, gera descanso num corpo cansado, mas não aquieta uma mente inquieta. A paz que excede todo entendimento, ela não precisa que você entenda para que ela comece a operar. Mas o nosso corpo físico precisa de descanso físico. A gente pode encontrar fugas emocionais, e elas são até necessárias em alguns momentos em que a gente está à beira de um colapso ou de um surto. Descansar, meditar, se esconder é necessário. Mas a fonte do real descanso é o Senhor. É Ele quem supre, é Ele quem aquieta, acalma, é Ele quem renova. E a loucura da fé é que Ele faz isso mesmo quando o cenário não mudou. O cenário ainda é diverso, você ainda ouve tambores de guerra dos inimigos que se ajuntam contra você. Você ainda está no meio de um campo de batalha, mas ainda assim, com o Senhor é possível recostar a cabeça e descansar, porque sabemos que há um Deus que dá àqueles a quem Ele ama enquanto dormem. Os seus inimigos tramam contra você, e quando eu falo de inimigos, eu não falo sobre carne ou contra sangue, eu falo sobre principados e potestades que te cercam. A Bíblia fala a respeito de um inimigo que está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ou seja, enquanto eu me levanto, quando me movo, quando me deito, há do inferno uma convocação para que em alguma brecha possam me alcançar, me ferir, me paralisar. Mas eu preciso entender que antes de uma palavra levantada do inferno contra mim, já há uma promessa liberada dos céus a meu favor. O inferno disse: vamos paralisar. Os céus já disseram: vai acontecer. Não há quem possa impedir o homem rendido ao Senhor. Amém. Então eu quero pregar sobre o Senhor, que é uma fonte real de descanso real. Não é anestesia, não é alienação, não é fingir que algo não está acontecendo. A fé não nos chama a assumir uma dinâmica escapista ou negacionista, não. A fé é um convite a entendermos o que acontece e nos cerca, mas nos movemos por uma realidade superior. Sim, há guerra ao meu redor, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Eu estou profetizando sobre alguém aqui nessa noite. Sim, o balancete não é o mais favorável, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Sim, as notícias não são as melhores, os indicativos não são favoráveis, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Sim, inimigos me cercam, há um ruído, há som de tambores de guerra, o mar está revolto, os ventos são fortes, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Sim, a medicina pode ter me enganado, desiludido, condenado, o diagnóstico pode não ser favorável. Quem sabe alguém nessa noite ou em alguma nação, ou daqui a alguns anos ouvindo essa palavra, foi desacreditado porque a medicina disse: ainda não encontramos a cura para aquilo que você tem. Mas antes da medicina ser chamada de medicina, há um Deus que liberou cura sobre todos aqueles que nele colocaram sua expectativa. Alguém comigo diga: eu sei que tudo que eu preciso emana dele. E nessa noite o Senhor vai liberar sobre a minha vida e sobre a minha casa descanso do tipo de Deus. Fala para quem está do seu lado, profetiza: você vai descansar em Deus, e nele você vai encontrar renovo. Alguém recebe isso? Diga amém. Sabe, recomeçar é uma das principais verdades do Evangelho. O Evangelho fala sobre um Deus que faz tudo a partir do nada, mas o Evangelho também fala a respeito de um Deus que refaz a partir do que se quebrou ou se perdeu. A terra era sem forma e vazia, e a partir do nada, tudo que existe foi criado a partir do verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o mesmo verbo que é criativo no princípio é redentivo na metade da história. Ele cria o que não existe, mas ele redime o que se perdeu. Ele cria um jardim, mas ele
tabernaculou depois que os homens do jardim foram expulsos, se tornaram jardim em Deus a partir de Cristo. A gente vê na história um Deus que cria o que não existe a partir do zero, mas Ele recria o que precisa a partir de uma queda, a partir de uma perda, a partir de uma fratura, a partir de um assalto. Talvez algo roubou a tua alegria, o teu coração, a tua esperança, algo roubou de você a expectativa, talvez até a tua fé. Mas assim como Jesus disse, eu quero relembrar nessa noite, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então ao longo da história vemos em Gênesis um Deus criativo que faz tudo que há a partir do nada que havia. Mas vemos a partir dos evangelhos um Deus que refaz tudo que se perdeu, para que a gente possa voltar para o nosso lugar de origem. Todas as vezes que o RE está antes de algum verbo ou de alguma palavra, significa que algo está sendo feito de novo. Se reerguer, erguer alguém que caiu ou tropeçou. Recomeçar, começar de novo, apesar de algo ter se perdido ou finalizado. Restaurar algo que foi fraturado, partido, mas agora está novamente intacto. Tudo que você pode ter perdido ou tudo que podem ter saqueado de você, o Evangelho é capaz de restaurar, reestruturar, restituir, refazer, recomeçar. Você precisa reivindicar, porque há algo do céu liberado sobre você que talvez você ainda não tenha experimentado. Quem sabe você ainda não tenha nem pedido ou pensado. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu vim aqui nessa noite falar com uma geração de avivalistas que querem pela fé reivindicar uma herança justa estabelecida pelo Filho de Deus. Você não está pedindo favor, você está reivindicando algo que já foi liberado por Deus para você. Em Jesus você é mais do que vencedor. Em Jesus você é suprido. Em Jesus você é escolhido. Em Jesus você é salvo. Em Jesus você é santo. Em Jesus você é livre. Em Jesus você é justo. Irmão, eu não sei você, mas eu já estaria recebendo alguma dessas palavras de pé. Deus está restaurando o que se perdeu. Alguém comigo aqui, diga amém. Assim seja, glória a Deus. Aleluia. Recomeçar é algo que nem todo mundo ama, porque se eu estou recomeçando, isso é um sinal que algo foi finalizado ou se quebrou. Mas essa é a graça daquilo que Deus faz em meio a tudo aquilo que o inferno nos fez. O inferno fala, acabou, não tem jeito, não tem como. E Deus refaz a partir das ruínas, a partir do caos, a partir da falta, a partir do nada. O nada foi a matéria-prima que Deus usou no princípio. E às vezes a gente olha para aquilo que tem e para as promessas que a gente carrega e a gente coloca elas em xeque, porque olha para o que tem e a gente diz, eu não tenho nada para viver o que o Senhor prometeu. Mas se você não tem nada, você tem a mesma matéria-prima usada por Deus numa dinâmica criativa no princípio. A terra era sem forma, vazia, havia trevas, e é nesse lugar que o haja de Deus, ele começa a operar, e ele começa a fazer, e ele começa a estruturar, e ele começa a designar, e ele começa a dar propósito, e ele começa a gerar vida. Por isso eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite, sobre alguma área da tua vida que talvez ainda esteja assim, informe, sem vida, em meio a trevas. Quem sabe é o teu chamado. Você despertou para finanças, mas ainda não despertou para a eternidade. Quem sabe alguém aqui que em alguma área você encontrou plenitude, mas não encontrou em todas elas. Quem sabe você é um homem que todo mundo valoriza a história que você construiu, mas não há admiração pela tua esposa ou pelos teus filhos. Eu não sei qual área pode parecer ressequida aos teus olhos, mas eu quero profetizar a mesma dinâmica criativa que transformou tudo que existe quando nada
existia, vai se mover diante de todo lugar escuro, perdido, fraturado, e nesse lugar haverá vida. Que haja vida sobre você, que haja restauração sobre os seus, que haja liberação de Deus, que haja frutificação, que haja prosperidade, que haja renovo, que haja descanso. Receba em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Receba a vida de Deus, receba sonhos de Deus, receba promessas de Deus. Tem de bom ânimo, o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Levante as suas mãos e declare com autoridade: diga: eu recebo nessa noite renovo de Deus. Diga: o Senhor me coloca de pé, e em meio a todo cenário adverso avançarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Deus estabelecendo algo novo de novo. E onde Deus estabelece o renovo? No mesmo lugar da ferida. Porque a nossa dinâmica natural prefere fugir para recomeçar. Mas a dinâmica de Deus gosta de fazer no lugar da tua humilhação, ferida, falta, no lugar em que te humilharam, em que o inferno te saqueou. É no lugar que você foi marcado que algo vai voltar a florescer, algo vai brotar. Um dos significados de renovo é rebento. E o que é rebento, pastor? Rebento é uma árvore que volta a nascer a partir de um lugar de corte ou de poda. Rebento é aquele pedaço de natureza que a gente vê brotando no meio do asfalto. Rebento é quando você vê uma árvore que foi cortada, deixaram só o toco, mas ela insiste em voltar a florescer. Você vê folhas novas, você vê um broto. Aquele broto significa rebento, aquilo significa renovo. Deus fazendo no lugar do corte, Deus fazendo no lugar da vergonha, Deus fazendo no lugar da falta, Deus fazendo no lugar da humilhação. Eu amo o Salmo que começa falando a respeito de uma jornada em meio a vales de sombra e morte, mas termina o mesmo Salmo falando sobre uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. Esse Salmo fala a respeito de um início que nem sempre é dos melhores, fala a respeito de uma alma que precisa confiar na certeza de que a presença de Deus é suficiente, fala a respeito de um bom pastor que nos leva depois do caos, mansamente, a águas tranquilas e nos guia em pastos verdejantes. Mas o que eu quero pregar nessa noite, a proposta da mensagem de hoje, é que quando Deus restaura algo, Ele não te tira do lugar negativo e te traz de volta para o lugar de neutralidade. Não, Deus não te tira de um lugar de escravidão e te dá apenas liberdade. Quando Deus te tira de um vale de sombra e morte, Ele não te tira só do vale, Ele te coloca numa mesa sentado na presença dos seus inimigos, e Ele te honra ungindo a tua cabeça com óleo, e o teu cálice faz transbordar. Alguém comigo diga amém. Eu recebo, assim seja, glória a Deus, aleluia. Isso é interessante, irmão, porque a gente olha para o Evangelho fala a respeito de um Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. O Evangelho não tirou você do inferno e trouxe você para a terra. O Evangelho tirou você do inferno e leva você para o céu. O Evangelho não tira você de escravidão, paga a tua alforria e agora tira suas algemas. Não, é muito mais do que isso. Você de escravo não passou a ser funcionário bem pago com carteira assinada. Você de escravo passou a ser filho com uma herança justa. Alguém está pegando isso aqui? Vou usar uma analogia para ficar mais prático, mais claro. É como se não só pagasse as dívidas, como deixasse o saldo positivo. Quantas vezes a nossa expectativa é só que o céu supra algo que falta. Mas essa não é a dinâmica criativa do céu. O céu nunca enche. O céu sempre transborda. A dinâmica do céu é
exagerada, fala sobre uma mesa preparada na presença dos inimigos e fala sobre um cálice que transborda. A dinâmica do céu fala sobre um vinho que não só foi suprido porque no meio da festa faltou, fala sobre um vinho que era melhor do que tudo que já havia sido bebido. A dinâmica do céu não fala só sobre 5 pães e 2 peixinhos, que depois de reparticionado de forma muito econômica entre todos eles, todos comeram o necessário. Fala sobre 5 pães e 2 peixinhos que supriram de tal forma que quando ninguém conseguia mais comer, os cestos ainda voltaram cheios para casa. Quantas vezes a gente quer só que Deus supra algo que falta, quando na verdade a dinâmica do céu é transbordante e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A dinâmica do Evangelho fala sobre redenção, e a palavra redenção tem como um dos seus significados resgate. O que significa resgate, pastor? Significa não só tirar alguém que estava cativo, como transportar esse alguém para um lugar seguro. Quando Deus resgatou você, Ele não só tirou você e disse: agora você caminha por conta própria, agora que você está livre, faça o que você quiser. Não. A palavra de Deus fala a respeito de um bom samaritano, um homem estrangeiro que não veio de uma natureza caída, que encontra um homem caído no meio do caminho, que foi tratado com indiferença pelos sacerdotes e levitas, não porque eles não queriam fazer, mas porque eles não podiam fazer. Um homem caído não poderia regenerar ou redimir alguém com uma natureza caída, mas então um estrangeiro vindo de uma semente incorruptível, vindo de um outro lugar, vem para a terra, encontra um homem saqueado, ferido e quase morto, e derrama sobre as feridas dele óleo e vinho, e coloca numa hospedaria, e diz: cuide bem dele, porque eu vou voltar para buscá-lo. Isso é uma tipificação, isso é uma simbologia, não só da redenção, como também da igreja de Jesus. Jesus te encontrou no meio do caminho, te plantou no lugar, como diz a palavra de Deus: plantados na casa de Deus, florescerão nos seus átrios. Então Ele não foi alguém que te redimiu e falou: agora caminha sozinho. Não, Ele te redimiu, te plantou, Ele cuida de você, Ele cerca você, Ele guarda você, dá ordem aos seus anjos a teu favor para que não tropece, e se tropeçar, como diz a palavra de Deus, e a gente vai meditar daqui a pouco nela, a palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não permanecerá prostrado. Então o renovo do tipo de Deus não é tirar de um lugar negativo e me levar para um marco zero, é tirar de um lugar negativo e levar para o meu lugar de destino. Você não vai ser só alguém que bebia, fumava, xingava, agora não bebe mais, não fuma mais e não xinga mais. Isso é muito pouco. Isso, uma boa educação poderia ter feito. Talvez uma esposa insistente poderia fazer. O Senhor não quer que você seja o mesmo homem carnal com uma moral melhorada. Não. A proposta do Evangelho é que morra quem você se tornou para nascer quem Ele sempre quis que você fosse. É uma nova natureza, você vai nascer de novo, e a partir desse novo nascimento você vai receber o fruto do Espírito, e a partir do fruto do Espírito você vai se mover com bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, algo que não é seu. As pessoas não vão te reconhecer, e essa é uma das melhores coisas que alguém que está na jornada com Deus pode ouvir de amigos que te conhecem há tempos. Eles vão dizer: você está irreconhecível. Eu lembro que no início da minha jornada isso me ofendia. Como assim eu estou irreconhecível? Eu não mudei, eu sou o mesmo. Até que eu falei: não, é isso que eu preciso estar tão irreconhecível a tal ponto que alguém que me conhecia há 10 anos atrás não vai reconhecer que é o mesmo André. Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele é a fonte do renovo, Ele é a fonte da restauração, Ele é o Deus redentivo. Alguém comigo aqui? Amém, glória a Deus. Ezequiel 37:4 diz assim: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Então eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano. E o resto da história você já sabe. Um exército ressequido,
provavelmente há tempos esquecido, volta a viver e é colocado novamente de pé. Talvez alguns vão dizer: pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Deus não é homem, não faz como o homem faz e não vê como o homem vê. A nossa geração enfrenta um desafio. Nós somos a geração do descarte. Tudo que antes a gente lutava para restaurar, na nossa geração, por uma dinâmica consumista e por uma questão de mercado, se tornou descartável. Eu não sei você, mas eu sou da geração que um ventilador queimava, a gente levava na assistência técnica. Alguém comigo aqui? Qualquer coisa em casa queimava, a gente ia lá e adaptava. A gente fazia uma gambiarra, que na verdade eu aprendi nos Estados Unidos que tem um nome mais bonitinho para gambiarra. Se chama adaptação técnica. Quando a gente contratava um brasileiro para fazer algum serviço lá na igreja, ele falava: pastor, olha, a gente vai precisar fazer uma adaptação técnica. Eu falava: tá bom. Aí eu chegava aquele negócio com fita isolante amarrado com uma enforca-gato, sabe, fita Herman. Eu falava: irmão, você fez uma gambiarra? Não, pastor, isso é uma adaptação técnica. Mas hoje, e a cada vez mais a gente vai para esse lugar em que coisas que quebraram, deram um pequeno defeito, são descartáveis. Elas foram feitas para serem descartadas. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele fala a respeito de gerações líquidas. Ele fala que tudo aquilo que antes era bem estabelecido e firme, nesse novo tempo está sendo liquefeito. Tudo é relativizado, tudo é relativo. Tudo que antes era firme, bem firmado, estabelecido, agora é volúvel, agora é frágil. Vivemos em meio a uma geração que descarta, mas o Deus que nós servimos não é um Deus que se molda de acordo com a geração presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse texto de Ezequiel fala a respeito de uma dinâmica de Deus com a minha casa e com a tua. Ele não vai àquele lugar e levanta ao lado de um exército morto e esquecido um novo exército. Não, a Bíblia diz que ele levanta a partir de ossos ressequidos o mesmo exército. E é isso que eu quero profetizar sobre alguém. Talvez alguma área da tua vida você disse: não tem mais como Deus restaurar esse lugar. Ele pode até fazer de outro jeito, ele pode até fazer em outro lugar, de outra forma, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: voltem a viver. Vale de ossos secos, voltem a viver. Talvez seja o teu casamento, quem sabe o teu ministério, talvez seja o teu chamado, a tua empresa, quem sabe a tua alegria, quem sabe seja a tua vida emocional ou financeira. Ele faz aquilo que parecia morto aos nossos olhos voltar a viver. Esse é o motivo pelo qual ele chega depois de Lázaro morrer e há alguns dias já está sepultado. Se ele chegasse durante a doença, veríamos mais uma manifestação de cura. Se ele chegasse assim que morreu, alguém poderia contestar se de fato ele estava morto. Mas ele chega no momento em que o corpo fedia, em que o choro estava em torno daquele vilarejo. Jesus chega para deixar claro que não importa se é possível ou não é possível segundo a natureza, basta uma palavra dele e a terra obedece. Eu vim aqui nessa noite como Jesus diante daquele sepulcro declarar: Lázaro, voltem a viver. O Senhor é a fonte de todo o renovo. Alguém toma posse disso aqui nessa noite? Você pode levantar as suas mãos e declarar: diga, tudo que estava morto vai voltar a viver. Vamos, levante as suas mãos, feche os teus olhos. Eu quero que você pense em algo que parece ressequido ou perdido na tua vida e comece a declarar: diga, volte a viver. Volte a viver agora, em nome de Jesus. Vamos, igreja, vamos juntos. Levante as suas mãos e declare: volte a viver agora, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Sacode alguém do teu lado, pelo menos mais 10 pessoas, e fala: vai voltar a viver, vai voltar a pulsar, vai voltar a sonhar, vai voltar, irmão, vai voltar. Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Em outro momento a palavra fala a respeito de um Deus que não apaga o pavio que fumega. Eu brinquei hoje pela manhã que é como aquela vela de aniversário que nunca se apaga. Não importa o esforço,
A vela que você apaga umas 4 vezes e alguém precisa apagar com o dedo. Imagina que isso é a tua história. E que cada vento que vem contra você, em algum momento, talvez tenha até apagado a tua chama, mas ainda tem brasa ali. O inimigo acha que venceu como achou, vendo o Filho de Deus sangrando no madeiro. Quando achou, vendo Daniel entrando numa cova repleta de leões famintos. Como achou, quando a fornalha aquecida muitas vezes mais recebeu Mesaque, Sadraque e Abidnego. Como achou, quando viu numa tenda Abraão gerando o filho da precipitação, enquanto ainda pulsava sobre si uma promessa. Como achou, vendo tantas outros momentos da história em que aos nossos olhos parecia que tudo havia se perdido. A palavra de Deus diz em Salmos que é o Senhor que mantém a nossa lâmpada acesa. É como se as mãos do Senhor estivessem blindando você, e Ele faz com que você volte a queimar. E se você mantiver o teu altar preparado e limpo, o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Alguém pode levantar as mãos e declarar isso nessa noite? Diga: é o Senhor que mantém a minha lâmpada acesa. Diga: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Se algo se perdeu no meio do caminho, se algo foi roubado, partido, se existe uma fratura emocional, se existe algo que talvez aos teus olhos pareça impossível de se reverter, irreversível, eu vim aqui só nessa noite declarar que Ele vai fazer outra vez. O Senhor fará outra vez. Alguém toma posse disso, declare e diga: o Senhor fará outra vez. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pastor Márcio sempre fala que o santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E mesmo caminhando, tem momentos que a gente tropeça. Não é desejável, não é o melhor dos cenários, mas acontece. E às vezes o tropeço não é necessariamente pecado, às vezes o tropeço é só desânimo. Às vezes o tropeço é só parar para ouvir quem não tem nada para falar, ou a gente ouvir a nossa própria alma. Às vezes o nosso tropeço é esquecer da promessa e a gente começar a se mover por uma proposta. Às vezes o tropeço é a gente sair do lugar que foi ungido para estar e tentar voltar para o lugar que a gente estava antes de Jesus nos chamar. Pedro tropeça quando nega Jesus e tropeça mais uma vez quando volta a fazer o que tinha aptidão natural para fazer. Mas glória a Deus que o mesmo Jesus que o viu no princípio volta para o mesmo cenário para fazer o mesmo convite. Eu vim aqui nessa noite declarar que talvez em algum momento você ouviu de Jesus um convite, mas quem sabe o teu tropeço foi desanimar, focar em algo que é bom, mas não é de Deus para você. Quem sabe você se tornou extraordinário em algo que não tenha nada a ver com o teu chamado ou com a tua zona de graça. Quem sabe você se tornou muito bom em algo natural, mas está distante do sobrenatural de Deus. Eu vim aqui para declarar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ainda que caia, ainda que tropece, ainda que se perca, ainda que desanime, ainda que se desvie, não ficará prostrado. O Senhor dará ordem aos seus anjos em teu favor. Nessa noite é tempo de pessoas voltarem ao lugar de origem. Nessa noite é tempo de homens e mulheres com chamado voltarem a queimar pelo chamado de Deus. A palavra de Deus nos faz um convite, irmãos: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem duas coisas que fazem a nossa alma cansar na jornada de fé: o pecado e a corrida em busca do acréscimo. Alguém está comigo? Diga amém. O pecado gera cansaço, e a corrida em busca do acréscimo também. É como um cachorro correndo atrás do rabo, nunca alcança, porque corre atrás de si. A Bíblia diz que aqueles que creem, sinais e maravilhas os acompanharão. Imagina você correndo atrás de algo que está correndo atrás de você.
A palavra de Deus diz que o Senhor nos abençoou. Tempo passado, estabelecido, está consumado. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tem gente que ainda está correndo atrás da bênção. A gente tem que correr para Ele, porque dele fluem todas as coisas, as promessas, as respostas, a bênção, a provisão, tudo que eu preciso flui dele. Nele está a fonte de todas as coisas, tudo que é desejável, bom, agradável, tudo que tem valor eterno flui do Senhor. Não há nenhuma fonte que não esteja estabelecida no Senhor, que flua algo que vale a pena perseguir ou receber. Alguém está comigo? Diga amém. Ele é a fonte de tudo que você precisa. Davi entendeu isso, por isso era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pede uma única coisa, e essa coisa ele persegue. Ele diz: uma única coisa eu peço ao Senhor, e ela eu persigo, que eu possa ficar todos os dias nesse lugar. Ele entendeu que a presença viva de um Deus vivo supre tudo que ele precisa. Você pode estar num palácio, mas sem a presença de Deus, esse lugar se torna um lugar vazio. Você pode estar em meio ao deserto, sendo perseguido por um Saul que está rejeitando a unção de Deus, mas você sabe que enquanto tem a presença, o palácio está a caminho. A gente começa a entender que sofrimentos leves e momentâneos falam a respeito de uma fração da nossa história, mas não são o fim dela. Que a tua história não é uma foto, a tua história é um filme. Fala para quem está do seu lado: a tua história não é uma foto, a sua história é um filme. Você sabe como descobriram a sétima arte? O cinema foi descoberto a partir de vários frames. É como se fossem várias fotos colocadas em sequência. Elas dão a ideia de movimento, mas na verdade são vários frames por segundo, FPS. Parece que tem movimento, mas são muitos momentos estáticos que em sequência parecem que ganham vida. O problema é que às vezes a gente pega um desses frames e a gente encara esse problema, ou essa crise, ou esse momento, como se isso fosse a definição de toda a nossa história. Imagina que a história ainda está sendo contada, o filme ainda está sendo exibido, e você ainda está com um frame na mão de uma temporada passada, reclamando com Deus de algo que te feriu ou aconteceu, enquanto Deus está fazendo coisas novas, mas você nem percebe, porque ainda está ancorado no passado, inexistente. Eu lembro de um livro sobre ansiedade. Eu preguei em algum momento aqui sobre isso, que o autor fala que a gente está sempre em busca de um futuro, que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, nos encontra ausente, porque a gente já está no próximo futuro, esperando o novo chegar. Saber lidar com esse desafio do tempo, uma promessa que é futura, mas também ela é para agora, um reino que é futuro, mas também é agora. E ao mesmo tempo entender que as coisas que Deus fez no meu passado são incríveis, mas elas ficaram no meu passado. Deus está fazendo coisas novas. Esse é o desafio da jornada de fé. Ter uma memória boa a ponto de relembrar o que Deus fez, mas não tão boa assim a ponto de carregar mágoas do que fizeram. Ter uma memória boa a ponto de lembrar como Deus nos livrou, mas uma memória não tão boa assim a ponto de conseguir lembrar do que fizeram ou como nos feriram. Não, você precisa ter uma memória seletiva. Lembre do que o Senhor fez. Tudo que passar disso não vale a pena ser relembrado. Te liste as 25 coisas que você quer viver, em ordem de importância. E depois de listá-las, foca nas primeiras 5 e esquece todas as demais 20. Eu queria que a gente pensasse nas promessas de Deus nessa perspectiva. Pega tudo que é vontade tua e tudo que é vontade dele. Coloca a vontade dele em primeiro lugar, e o que não for dele, tira da tua lista. Porque tudo que Deus te dá, ninguém tira, mas tudo que a gente conquista sozinho, a gente perde. Quantas coisas você já perdeu, irmão? Quantas coisas eu já perdi? Eu fui sem Deus dizer para ir, eu conquistei sem o Senhor me dar a liberação para conquistar. E a gente tem até a alegria da conquista, mas ela não dura. Irmão, guarda isso aqui. A questão não é se você vai chegar lá, a questão é quanto tempo dura o que você conquistou sozinho. O Evangelho fala a respeito de um homem que construiu uma casa edificada com fundamentos sobre a rocha.
rocha, e um outro homem que construiu uma casa sem fundamentos. Ambos concluíram, ambos habitaram, ambos celebraram, ambos tiveram a alegria de ver uma conquista se realizar, mas a alegria de um durou para sempre, a alegria do outro durou até a primeira crise. Quando eu entendo e reconheço que o Senhor é o meu renovo, é como se eu estivesse aprofundando fundamentos da minha história. Podem vir os ventos fortes, pode vir o que for. Eu não estou dizendo que não vai te ferir porque fere. Eu não estou dizendo que isso não vai te marcar porque marca. Eu não estou dizendo que você vai ser indiferente. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar de você emoções, porque Ele não vai tirar. Mas eu estou falando que você pode superar a despeito da dor e da crise, a despeito da falta e da ruptura e da fratura. Deus é poderoso para renovar tudo que se perdeu. Alguém toma posse disso, diga amém. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmos 28:7, alguém vai celebrar e tomar posse dessa palavra. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode celebrar Jesus? Aleluia!